Eu hoje vou dar-vos uma mensagem que se chama Pentecostes, antes, durante e depois. E hoje, dia 19 de maio, nós celebramos o dia de Pentecostes. Então, e o que é isso? Hoje celebramos o dia de Pentecostes e o mais importante desta data é que ela, para nós como cristãos, não deve ser apenas uma festa isolada, mas deve ser comemorada, vivida e experimentada a cada dia na nossa vida. Então diga assim a alguém que está ao seu lado: hoje é dia de Pentecostes e é um dia especial, porque é o dia em que o Espírito Santo veio a esta terra e ele veio morar dentro de mim e morar dentro de ti. Amém? Então eu queria convidar os irmãos. Hoje os irmãos estão comigo. Quantos trouxeram a sua Bíblia? Mesmo que seja aí com o seu telemóvel, você levante bem alto, mas ponha a aplicação da Bíblia e tire todas as outras, aquelas incumulativas. Tire as notificações, carregue lá naquela luazinha e diga assim: agora é tempo só de abrir esta aplicação maravilhosa que tem a minha Bíblia. Pode ser? Então eu queria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia em Atos, capítulo 2, e ficassem lá com essa marcação, porque nós vamos ler outros versículos hoje, mas vamos basear a nossa mensagem em Atos, capítulo 2. E antes de nós começarmos a ler, quero dar um bocadinho de base sobre o que é o dia de Pentecostes. Então, o Pentecostes foi o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos pela primeira vez, conforme prometido nas Escrituras. E marcou aí a expansão da Igreja com a pregação do Evangelho em todo o mundo. Se hoje você e eu estamos aqui, é porque aquele dia marcou o início da Igreja, o início em que a expansão do Evangelho começou. Se você e eu hoje estamos aqui porque alguém nos pregou o Evangelho, foi porque naquele dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu naquele lugar, empoderou várias pessoas e elas partiram por todas as partes pregando o Evangelho. Então diga assim a alguém que está perto de si: tu és fruto do dia de Pentecostes. Então, antes desse dia de Pentecostes em que o Espírito Santo é derramado, o Pentecostes era uma festa judaica, instituída por Deus para celebrar a colheita. O Pentecostes, que a palavra em grego é Pentecosté, que significa 50º, em referência aos 50 dias que sucedem depois da Páscoa. Então, existem várias referências no Antigo Testamento ao Festival de Pentecostes. Aparece com vários nomes e há várias referências bíblicas que nos falam da festa de Pentecostes como sendo a festa das semanas, a festa da colheita e o dia das primícias. E o que é que isso significa? Esses nomes indicam a relevância desta festa, onde os judeus apresentavam os primeiros frutos da colheita. Era um dia de grande alegria, onde os judeus expressavam a gratidão ao Senhor pela providência da colheita. Então, para dar base aos irmãos, Pentecostes é uma festa que já existia desde o Antigo Testamento, já fala do Pentecostes, sendo o dia das colheitas, a festa das colheitas, o dia das primícias. Era uma festa muito bonita, onde as pessoas traziam aquilo que nós fizemos há pouco, que trouxemos a nossa oferta diante de Deus. Assim, também quando nós trazemos a nossa oferta, deve ser uma festa para nós. Amém? E naquela altura, esta festa era celebrada para agradecer a Deus pela colheita. Diga comigo, colheita. Eles agradeciam a Deus pelas bênçãos que já tinham recebido, mas também por aquelas que iriam vir à sua vida. Portanto, pelas colheitas que eles iriam receber. E a festa que nós chamamos de Pentecostes teve início quando o povo de Israel estava prestes a sair do Egito. Nós sabemos que Moisés recebeu a chamada de Deus para libertar o povo hebreu que estava escravo no Egito há mais de 400 anos. E após várias pragas a que o Egito foi sujeito, finalmente, na noite da sua partida, na última praga, Deus orientou o povo hebreu para que eles celebrassem a Páscoa. A palavra Páscoa é Pessach, que significa passagem.
Então, quando Deus orientou para que eles celebrassem a Páscoa, eles comeram o cordeiro e marcaram as suas portas com o sangue do cordeiro. E dessa forma o anjo passaria, portanto, Páscoa, de passagem, o anjo passaria e pouparia os filhos primogênitos de Israel. Ou seja, a praga era que o primeiro filho de cada família iria morrer. Mas ao povo hebreu, Deus dá uma ordem específica e diz: vocês vão ficar na vossa casa, vocês vão comer o cordeiro e vocês vão passar as ombreiras da porta com o sangue do cordeiro. E quando o anjo passar, ele vai ver esse sangue e não vai entrar. Portanto, os filhos do povo hebreu foram poupados por causa da Páscoa. Ou seja, não é por causa da Páscoa, é por causa do sangue, mas aí é a Páscoa, certo? Diga comigo, Páscoa. Passagem. Então, o que é que aconteceu? Estamos na Páscoa, não é? Ou seja, estamos com o povo, vamos lá retroceder um bocado os anos, pode ser. Estamos com Moisés. Moisés tem essa ordem de Deus, faz aquilo que Deus lhe manda fazer e eles celebram então a Páscoa. Essa foi a primeira Páscoa dos filhos de Israel. Deus ordenou que essa festa se repetisse anualmente. Ou seja, Deus manda o povo hebreu fazer aquela festa da Páscoa e depois Deus faz sempre algo. A Bíblia diz para nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Amém? E as festas, elas eram anuais. Para quê? Para que o povo se recordasse. Vou brincar um bocadinho com os irmãos. Quantos fazem anos todos os anos? Se nós, que é o que nós queremos, há uma determinada idade que as pessoas comecem a dizer assim: a partir dos 40 eu não fiz mais anos. Já ouviram essa expressão? A partir dos 50 eu já não conto mais. Mas a verdade é que os anos passam, não é? É verdade. Só que o que é que acontece? O facto de nós sabermos o dia do nosso aniversário faz com que nós nos recordemos que fazemos anos. Ainda que a gente não conte a ninguém, não diga nada, a verdade é que a gente faz anos. É verdade? Eu já estou a antecipar os meus, já estou a ficar assustada. Não sei se os irmãos são assim, mas eu quando vejo, ai meu Deus, já tenho X. Enfim, ninguém é assim, pois não? Nada. Então o que é que acontece com as festas? Deus mandava o povo celebrar as festas anualmente para que eles se recordassem. Então a Páscoa começa por ser celebrada com Moisés e com o povo hebreu ali no Egito, e Deus manda que eles todos os anos voltem a celebrar a Páscoa. Para quê? Para que nunca se esqueçam que foi a poderosa mão de Deus que os tirou do Egito. Da mesma forma, Deus nos dá um aniversário para nós nos lembrarmos como Deus nos tem sustentado a cada ano. Amém? Mas as festas então eram celebradas anualmente para trazer à memória aquilo que Deus tinha feito. Então, 50 dias depois do Êxodo, ou seja, 50 dias depois da libertação do povo de Israel do Egito para o deserto, e eles saem do Egito, 50 dias depois disso, os israelitas chegam ao Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, Deus dá a Moisés as tábuas da lei. Deus dá a Moisés a lei, os 10 mandamentos, e ordenou que eles observassem os mandamentos e comemorassem aquele dia também anualmente. Então, esse foi o primeiro Pentecostes e deveria ser lembrado como o dia da promulgação da lei de Deus. Então, estamos lá, pode ser, estamos lá naqueles anos, há a Páscoa, celebra-se a Páscoa, eles saem do Egito e 50 dias depois eles chegam ao Monte Sinai, onde é dada a lei de Deus. E Deus manda que esse dia seja guardado, todos os anos eles se recordam dele. E então aí foi o primeiro Pentecostes. Então a Páscoa é a passagem, é quando o povo hebreu sai do Egito e 50 dias depois chegam ao Monte Sinai, Deus dá-lhes a lei. Diga comigo, lei. Agora pode ser que eu estou a falar estas coisas e parece que é história, e para que é que serve? Para muita coisa. Observe, Deus dá então a lei 50 dias depois e Ele diz que a partir dali devem comemorar esse dia em que foi dado a lei a Moisés. Então o Pentecostes era a celebração da lei e também era a festa das colheitas. Então para me ajudarem, diga comigo, lei e colheita.
Agora veja, anos mais tarde, por altura da Páscoa, ou seja, quando o povo está a comemorar a saída do povo hebreu do Egito, por altura dessa festa de celebração, acontece a morte e a ressurreição de Cristo, o Cordeiro de Deus, que nos liberta da escravidão do pecado. Da mesma forma que anos antes com Moisés, aquele cordeiro simbolizou a saída do povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito, da mesma forma, na altura em que eles estão a celebrar isso, entende? Eles estão a celebrar que saíram da escravidão. E na mesma altura, Jesus morre e ressuscita e tira-nos a mim e a si da escravidão do pecado. Diga assim comigo, nada é por acaso com Deus. Então, nessa altura, na Páscoa, na celebração da Páscoa, Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia e agora nós sabemos que Ele ressuscita e a palavra de Deus nos mostra que Ele durante 40 dias apresenta-se aos seus discípulos. Há vários relatos bíblicos em que há encontros com Jesus, onde Jesus aparece em corpo, come junto com os seus discípulos, mostra a Tomé as marcas do seu corpo, fala com Pedro e depois de 40 dias ele é elevado ao céu, recebido em glória. Então, 10 dias depois, ou seja, 40 dias Jesus está na terra e 10 dias depois da Páscoa acontece então o dia de Pentecostes. O que é que se celebra no dia de Pentecostes? Estão a celebrar o quê? A lei de Deus e as colheitas. Então aí o Espírito Santo vem de acordo com a promessa de Cristo e dá-nos uma nova lei. Se até ali se celebrava a lei de Moisés, agora o Espírito Santo dá-nos uma nova lei. Nesse dia comemorava-se a proclamação da lei dada por Deus a Moisés. E neste mesmo dia testemunhamos a descida do Espírito Santo, que nos vem dar uma nova lei. Que não está mais escrita em tábuas de pedra, mas agora está no nosso coração. E onde a presença de Deus nos é concedida, marcando o início da Igreja de Cristo. Vamos ver Jeremias 31, 33. Jeremias 31, 33 diz assim: Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Olha aí a promessa já em Jeremias. Vai chegar um dia em que já não vai mais estar as tábuas da lei, em que não vamos estar sujeitos à lei de pedra, mas o Espírito Santo coloca dentro de nós, no nosso coração, imprimida em nós, a lei de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Então vemos que Jesus, porque nós sabemos que a lei de Moisés era impossível que você e eu conseguíssemos na íntegra cumpri-la. E Jesus vem nos mostrar isso. Jesus diz a palavra de Deus que vem cumprir toda a lei. Mas Ele não está sujeito a... Ele mostra-nos que agora, através de Jesus, nós precisamos do sangue de Cristo para nos perdoar os pecados. E precisamos do Espírito Santo para poder viver nesta terra. E o Espírito Santo vem então habitar em nós. Então, esta é a comemoração do dia de Pentecostes para os cristãos de hoje. Nós celebramos o dia, nós já não celebramos a colheita, já não celebramos que Deus deu a Moisés as tábuas da lei, mas nós celebramos o facto de que o Espírito Santo desceu e aí fundou-se a igreja. Nós hoje temos o Espírito Santo a habitar dentro de nós, nós somos o templo do Espírito Santo, Ele não vive mais longe de nós, Ele está dentro da nossa vida. Esse foi o dia de Pentecostes e nós como cristãos devemos celebrar este dia com ousadia, com alegria, porque nós somos templo do Espírito Santo. Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar, coloque a sua mão no seu peito e diga: eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou o lugar onde Deus habita. Glória a Deus. Temos Deus, temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Amém? Então vamos lá a Atos capítulo 2, que eu disse para os irmãos manterem aberto. Atos 2, 1, 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som,
como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, até aqui, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes confirmou a realidade da presença, do poder e da comunhão de Deus com o seu povo. Ele prometeu estar junto daqueles que creem, e isso acontece através da pessoa do Espírito Santo. 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito de Deus veio habitar em nós, aqueles que cremos em Jesus. Se você crê em Jesus, você tem o Espírito Santo a habitar dentro de si. Vamos ver João capítulo 14, versículo 16. João 14, 16 diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, diga lá comigo, Consolador, para que fique convosco, diga comigo bem alto, para sempre. Seguimos o Espírito da verdade, que o mundo, ouça, Jesus está a dizer, o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ouça, Jesus estava a prometer isto aos seus discípulos: eu vou para o céu, porque eu tenho que ir, sabe? É lindo quando nós pensamos que Deus nos ama tanto. Jesus, ele era 100% Deus, amém? E 100% homem. Ele sabia que ele tinha que voltar para o Pai, porque era a única forma do Espírito Santo vir. Então Jesus diz: eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Sabe, ele não diz só, eu não vos deixarei sozinhos, não diz só, quem é um órfão? Um órfão é uma pessoa que não tem pai ou mãe, correto? Que não tem paternidade, é órfã. Então, vejam como Jesus se apresenta. Eu não vos vou deixar órfãos, porque eu não sou só vosso amigo. É que através de mim vocês tornam-se filhos de Deus. Entenda que nós não somos só conhecidos, não somos só amigos, não somos só... Somos tudo isso também. Jesus é nosso amigo, mas não somos só. Através de Jesus, nós ganhamos uma nova posição. Nós somos filhos de Deus. Então Jesus disse: eu não vos vou deixar órfãos. Eu vou enviar outro Consolador. E ele diz: eu rogarei ao Pai. Quase que me perdi aqui. Eu vou pedir ao Pai. Que lindo, não é? Eu pedirei ao Pai, eu vou pedir ao Pai. E Ele vai dar-vos outro Consolador para estar com vocês para sempre. Sabe, se Jesus não tivesse morrido, a presença dele física não poderia chegar a todas as partes do mundo. Mas através do Espírito Santo, qualquer pessoa em qualquer lugar desta terra pode ter uma experiência, um encontro com a presença de Deus. Em qualquer lugar onde você esteja, de que nação você seja, você pode ter o Espírito Santo. Uau! Se Jesus não tivesse morrido, o Espírito Santo não vinha. Então talvez não chegasse assim nem a mim. Mas Ele ama-nos de tal forma. Então Ele diz: eu vou enviar outro Consolador para estar com vocês para sempre. Diga assim comigo: eu nunca mais vou estar sozinho. Quando o Espírito Santo vem habitar em mim, quando eu declaro que creio em Jesus, eu nunca mais estou sozinha. Porque Jesus prometeu: Ele virá, o Consolador virá e estará convosco para sempre. E diz de quem é o Espírito da verdade. Diga: o Espírito Santo não mente. É o Espírito da verdade. E diz que o mundo não pode recebê-lo. Quem é o mundo? Aquela pessoa que não crê em Jesus não vai poder recebê-lo. Por isso as pessoas às vezes confundem. O Espírito Santo é para tu, toda a gente tem. O Espírito Santo, fazemos isto e o Espírito Santo vem. Não. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês conhecem. Porque Ele vive dentro de vocês e estará convosco para sempre. Então no Pentecostes houve o cumprimento da promessa de Jesus. Ele disse que não deixaria os seus seguidores sozinhos.
Além disso, outras profecias do Antigo Testamento foram cumpridas com a vinda do Espírito Santo. E dentre as profecias, a mais direta e a mais explícita foi a profetizada pelo profeta Joel, em Joel 2:28, ao dizer que haveria o dia em que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Joel 2:28 a 32, diz assim a palavra de Deus: e há de ser que depois, diga comigo, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. No dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro apontou para o cumprimento da profecia de Joel. Em Atos 2, nós estamos lá em Atos 2, certo? Versículo 16. Depois daquilo acontecer, depois do derramamento do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que Pedro se levantou com grande ousadia. Diga comigo, o Espírito Santo dá-me ousadia para pregar o Evangelho. Então levanta-se Pedro e diz no versículo 16, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lemos a profecia onde? Em Joel, Antigo Testamento. E a profecia se cumpre. Podemos olhar e pensar assim, bem, mas não se cumpriu toda naquele dia? Não se viu prodígios no céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. Será que Pedro enganou-se na profecia? Diga não. Sabe o que aconteceu? É que quando vem o derramamento do Espírito Santo, inicia-se o cumprimento desta profecia. E diz a Bíblia que no versículo 20 diz, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, até Jesus vir de novo, todas aquelas coisas se cumprirão. Ou seja, quando nós ouvimos falar dos últimos dias, quando já ouviram falar, estamos nos últimos dias. Sabe quando é que você entrou nos últimos dias? Não foi quando fez 50 anos, nem 60. Não foi aí que você entrou nos últimos dias. Entramos nos últimos dias, quando o Espírito Santo é derramado. A partir do momento em que o Espírito Santo é derramado sobre o seu povo, a partir daí começam os últimos dias. Sabe porquê? Porque a partir daí, você e eu temos uma tarefa nesta terra. Expandir o Evangelho, contar a todo o mundo o que Jesus fez na sua vida. A partir daí, o tempo está a contar. Diga aí a alguém que está ao seu lado, o tempo está a contar. E eu digo-lhe assim com muito amor, sabes uma coisa, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, não há tempo para perdermos tempo. Diga a ele, não há tempo para perdermos tempo. É tempo de expandirmos o reino de Deus. É tempo de dizermos quem Jesus é. É tempo de elevarmos o nome de Jesus bem alto. É tempo de dizer, chegou a hora, chegou o tempo. É agora, o reino de Deus chegou. Jesus disse, o reino de Deus chegou. Se você tem o reino de Deus em sua vida, você vive com o Espírito Santo dentro de si. Uau! Estou muito feliz. Porque o Espírito Santo de Deus vive dentro de mim. E vive dentro de si. Se você tem Jesus, você pode levantar as suas mãos e dizer, o Espírito Santo habita dentro de mim. Então, já no Novo Testamento, João Batista falou sobre o Messias, que batizaria com o Espírito Santo.
certo? João Batista dizia, ainda há de vir aquele que vos vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E depois o próprio Jesus prometeu que o Espírito Santo seria enviado. E deu ordens claras para que os discípulos aguardassem em Jerusalém até que isso acontecesse. Vamos ver Lucas capítulo 24 e versículo 49. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus tinha morrido, Jesus tinha ressuscitado, Jesus estava diante dos seus discípulos e ele estava a dizer, envia a promessa do meu Pai sobre vós. Já estava a dar o sinal, eu vou enviar-vos o Espírito Santo, a promessa do Pai. Mas para isso, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Os apóstolos então esperaram em Jerusalém, conforme Jesus tinha ordenado. Vamos ver só Atos capítulo 1 e versículo 4. É só aqui atrás, Atos 1, 4, 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então aqui está, Jesus está a dizer, o Espírito Santo vem, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Agora diga assim comigo, aguardem, esperem. Esperem. Quem gosta de surpresas? Quem gosta de surpresas? Jesus é assim um especialista em tudo. E ele então disse, esperem. Quem é que quando faz uma surpresa a alguém, começa a dizer, tens que esperar. E a pessoa fica, ai, nunca vos aconteceu. Mas dá-me uma pista, eu quero saber. E a pessoa diz, não, é surpresa, tens que esperar. Que dor cá dentro nos dá, não é assim, tenho que esperar. Ali Jesus mandou assim uma dica, disse, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Ele disse, vocês vão ter a promessa do Pai, mas esperem. Aguardem. Porque até que vocês sejam revestidos do alto. Sabe, o interessante é que aquelas pessoas ouviram aquilo e disseram, vamos esperar. Mas é surpresa. Eu nem sequer sei o que vai acontecer. Já imaginaram aquelas pessoas a falar umas com as outras? Jesus mandou-nos esperar. Às vezes nós lemos a Bíblia e... Não, vamos imaginar. Eu estou a dar-vos uma aula de história. Pode ser, irmãos? Mas é bom, não é? Então, vá, digam assim, sim, vai pastor. Então, eu gosto de imaginar, não é? As pessoas pensarem, meu Deus, do alto vamos ser revestidos do poder, o que é que vai acontecer? Será uma nuvem? O que é que vai acontecer? Uma fumaça? O que é que nos vai acontecer? Vamos ver o que é que nos vai acontecer. Então os apóstolos esperaram em Jerusalém, conforme Jesus tinha ordenado, e quando o dia de Pentecostes chegou, então a promessa foi cumprida. O texto grego original diz literalmente, quando o dia de Pentecostes estava a ser cumprido. Na minha tradução diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava a cumprir-se, que é para percebermos bem, no sentido de expressar a ideia de que o 50º dia tinha chegado e o período de espera tinha terminado. Através desse maravilhoso cumprimento, o dia de Pentecostes deu provas inquestionáveis da verdade das promessas de Deus, profecias do Antigo e do Novo Testamento se cumprem, da realidade do Evangelho e da missão de Cristo. O Espírito Santo é que nos vai fazer lembrar as palavras de Cristo e revelar o significado da sua mensagem. Vamos ver João capítulo 14 e versículo 26. Diz assim, João 14, 26. Eu estou empolgada e eu tenho muitos versículos. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quantos aqui às vezes precisavam de perceber um bocado melhor as coisas? Quantos às vezes dizem, Deus, eu não entendo? Você diz isso? Podes colocar lá de novo. Exato, aqui. Algum de vocês diz... eu não sei muito bem a vontade de Deus, eu não sei muito bem o que Deus diz. Jesus disse assim, na sua paz e tranquilidade, que eu imagino que Ele dissesse, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
para me substituir a mim. Porque eu não posso estar com vocês para sempre. Eu não posso estar em pessoa com vocês. Eu, como pessoa de Jesus, não vou chegar a todos. Mas o Pai vai enviar alguém em meu nome e Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Se você tem o Espírito Santo em si, não diga mais que não sabe. Diga, ok, eu não sei, mas o Espírito Santo ensina-me tudo. Se não for assim, a palavra de Deus não é verdade, irmãos. Jesus disse, o Espírito Santo vai ensinar-vos tudo e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo vai lembrar-vos de cada palavra de Jesus. O Espírito Santo vai lembrar-vos de cada coisa, de cada promessa que Deus nos deu. É o Espírito Santo. Sabe o que é que eu e você necessitamos? Do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo dentro de si, você tem tudo o que precisa. Porque Ele vai ensinar-lhe todas as coisas e vai lembrá-lo de todas as coisas. Então também o Espírito Santo, está em João 16:8, é Ele que convence os pecadores do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Se você está aqui hoje e já foi convencido de que você é um pecador, se você já foi convencido que você não é justo, mas precisa que Deus o justifique, se você já percebeu que Deus é um Deus de juízo, é um Deus justo e que vai julgar as coisas boas e as coisas más, se você já foi convencido disso, quero dizer-lhe, foi o Espírito Santo que o convenceu. Não fui eu, não vai ser nenhuma mensagem, nenhuma pregação, não vai ser nada. Vai ser a palavra de Deus, vai ser o Espírito Santo a operar na sua vida. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo eterno. E também, aquele dia de Pentecostes deu prova inquestionável da verdade de Cristo aos corações dos salvos. O Espírito testifica com o nosso coração que hoje Jesus testifica ao nosso coração hoje que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que nós somos filhos de Deus. Vamos ver Romanos capítulo 8, versículo 16. Diga bem alto comigo, o mesmo Espírito. Qual Espírito? Diga bem alto, o Espírito Santo. Então vamos, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Quem lhe dá testemunho dentro de si que você é um filho é a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que lhe dá testemunho. Tu és um filho de Deus. Tu és uma filha de Deus. Então aquele dia de Pentecostes, aquela descida do Espírito Santo, aquele dia deu uma prova inquestionável também de que nós somos filhos de Deus. Porque o Espírito Santo testifica connosco e diz-nos, tu és um filho, tu és uma filha. Diga a alguém que está ao seu lado, tu és um filho de Deus. E se ele ainda não for, você diz, tu tens que ser um filho de Deus. Então, já lemos Atos 2, 1 a 4. E vamos então agora destrinçar um bocadinho este capítulo, Atos 2. Onde é que nós estamos? Estamos no dia de Pentecostes. Lembrando que é o início da festa da colheita, simbolizando a inauguração das muitas colheitas que viriam por meio da atuação da palavra e da ação do Espírito Santo. Ou seja, Cristo, Ele semeia a sua vida na Páscoa. Na Páscoa, Ele semeia a sua vida. E agora estamos a celebrar a colheita. No dia de Pentecostes, enquanto as pessoas vêm para a festa das colheitas, nós estamos a celebrar a colheita dos frutos que viria através do Espírito Santo. Estamos no dia de Pentecostes, as pessoas estão lá, todas, em Jerusalém, a celebrar a festa. Eles estão lá a celebrar o dia das colheitas. Ele está tudo uma grande festa. Entendamos isto, que naquele dia as pessoas, Jerusalém estava cheio de pessoas, porque vinham para a festa. Diga assim a alguém que salta, onde vais? Ele diz, vou para a festa. Eles diziam uns aos outros, vamos à festa. Porque eles estavam
na festa das colheitas. Como é que eles estavam? Qual era o estado daquelas pessoas? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. 120 pessoas, apesar das diferenças entre elas, estavam juntas no mesmo propósito, obedecer à ordem de Jesus de esperar que viesse o revestimento do alto. Eles não sabiam o que ia acontecer, não sabiam como é que ia acontecer, não sabiam quando é que ia acontecer. Nós hoje entendemos que foi no Pentecostes, mas eles não sabiam que ia ser no Pentecostes. Eles estavam ali orando, adorando e esperando a promessa do Pai. E sabe, também é interessante notar que eles estavam juntos no mesmo lugar, certo? Qual lugar? Na minha casa? No templo? Onde estavam? Diga comigo, no cenáculo. Eles estavam no cenáculo. Também se diz noutras traduções no aposento alto. O que era o cenáculo? Bem, o cenáculo é a palavra grega upper room. Então, o lugar onde o Espírito Santo foi derramado. Deixa-me só explicar o que era o cenáculo, para alguns irmãos que não saibam. Cenáculo, a palavra cenáculo na Bíblia aparece tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento e representa sempre um lugar alto, ou seja, um lugar mais alto dentro de uma habitação. Por exemplo, quando a mulher sunamita fez um quarto para o profeta Elias, era um cenáculo, ou seja, era um lugar no segundo piso, como se calhar para nós agora seria um sótão, vamos dizer assim, um lugar mais alto. E eles estavam no cenáculo. Então, tudo indica que o lugar onde o Espírito Santo foi derramado neste cenáculo era o mesmo lugar onde Jesus tinha celebrado a Páscoa com eles. E nós, para termos a certeza disso, diz Atos 1:13, diz assim: e entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão, Zelote, Judas. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Onde é que eles estavam? No cenáculo. Que era esse cenáculo? O mesmo lugar onde Jesus tinha celebrado a última ceia com os seus discípulos. Interessante, não é, irmãos? No mesmo lugar onde Jesus celebrou a Páscoa, o Espírito Santo é derramado. Então, o cenáculo era um lugar de intimidade, era um lugar de oração, é um lugar de encontros com Deus. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi acompanhado então de 3 sinais que serviram para atestar a autoridade daquele acontecimento. A Bíblia diz que de repente veio do céu um som. Diga comigo, som. A Bíblia não diz que veio um vento, diz que veio um som de vento, igual ao vento. Então diga bem alto comigo, um som. De repente veio um som, um ruído, como de um vento soprando violentamente. Encheu a casa e apareceram línguas como que de fogo, que pousaram sobre cada um dos que estavam ali, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, à medida que o Espírito Santo lhes ia enchendo. Então houve-se um som. Um som de quê? Um som de um vento forte. É importante entender que não houve um vento, literalmente, mas o ruído de um vendaval. Esse sinal é muito significativo. Escute isso porquê? Porque tanto no hebraico como no grego, uma única palavra é utilizada para transmitir o sentido de vento e o sentido de espírito. A mesma palavra para vento é a palavra para espírito. Então, escute isto, eles estão naquele lugar, eles estão a orar, 120 pessoas a adorar, à espera, e de repente elas ouvem um som como se fosse um vento. E essa palavra de vento é a mesma palavra para espírito, e diz que encheu toda a casa. Uau! Diga bem alto, uau! De repente eles ouvem um som e aquele som enche toda a casa. Eu estou lá, irmão, já viram que eu estou lá. Eu até era para trazer um cenáculo para aqui de manhã, deitei-me na cama e imaginei umas colunas, mas pensei, não, isso vai dar muito trabalho. Mas diga lá então comigo, veio um vento, não veio nada, veio um som, um som de um vendaval.
E nesse caso, obviamente que a figura do vento simboliza o Espírito Santo. E o facto do som vir de onde? De repente veio do céu. Veio do céu um som. Porquê que veio do céu? Porque o Espírito Santo veio do céu. Então isso prova que ele foi derramado da parte de Deus, conforme Jesus tinha prometido. O Espírito Santo veio do céu. Aquele som daquele vento veemente e impetuoso veio do céu. Depois o que é que acontece? Foram vistas, diga comigo, vistas. Foi ouvido um som e depois foram vistas por eles. É importante entender que os cristãos ali reunidos, eles não tiveram uma visão. Porque diz que foi como um vento, mas depois não diz como uma chama de fogo, ou não diz como uma língua de fogo. Diz que eles viram. Diga comigo, viram. Tem sido interessantíssimo, não é, irmãos? Estarem ali todos, ouvirem aquele som e de repente olham uns para os outros e dizem: tens uma chama na tua cabeça. Já viram? É importante nós percebermos que eles não tiveram uma visão, eles viram realmente línguas como que de fogo pousando sobre a cabeça deles. E na Bíblia nós sabemos que o fogo aparece muitas vezes usado como símbolo da presença de Deus. Enfatiza a santidade de Deus. O fogo ilumina, purifica, queima os pecados, as injustiças e inflama os corações de paixão para cumprir o propósito de Cristo. Se você está em fogo, você tem o seu coração a queimar por dentro, por mais de Deus. Também é possível entender que o facto das línguas como que de fogo pousarem sobre os cristãos implica em uma referência à verdade bíblica de que agora o Espírito de Deus habitaria permanentemente no seu povo. As línguas, diga comigo, pousaram. Foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram. Onde pousou o Espírito Santo? Dentro de nós. Diga lá comigo, o Espírito Santo habita dentro de mim. Então essa palavra pousar implica que agora o Espírito de Deus habitaria no seu povo, no sentido de que a igreja é o templo do Espírito Santo e que o poder para anunciar o Evangelho não é por força. Diga comigo, não é por força. Diz lá em Zacarias 4:6, vamos ler juntos? Em Zacarias 4:6, estamos a falar do Antigo Testamento, já dizia: e respondeu e me falou, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, diga bem alto, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Já em Zacarias, ele estava a dizer no Antigo Testamento, o meu Espírito virá sobre vós, e não há de ser pela força nem pela violência, mas é pela operação do Espírito Santo dentro de vós. Então aí vemos que nós somos o templo, o lugar onde o Espírito Santo habita. Ali homens simples e fragilizados foram fortalecidos para anunciar a palavra da redenção de Jesus, da Judeia até aos confins da terra. Jesus disse assim em Atos 1:8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Para que é que nós recebemos a virtude do Espírito Santo? Para sermos testemunhas. Diga assim bem alto comigo, eu recebi a virtude do Espírito Santo, para agora eu ser uma testemunha de Jesus. Diga a alguém que está ao seu lado, tu recebeste o Espírito Santo para seres uma testemunha de Jesus Cristo. Quantos são testemunhas de Jesus? Uau! Então, vamos continuar. Eles viram, veio do céu um som, eles viram as línguas, e depois o versículo 4 diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. E qual foi a evidência deles terem sido cheios? O que é que aconteceu de seguida? Começaram a falar em outras línguas. Há muita evidência, mas esta foi uma delas. Começaram a falar em outras línguas. Ao serem cheios do Espírito Santo, os cristãos começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes ia concedendo. E a palavra grega, traduzida aqui como língua, expressa o conceito de idioma. O
que aconteceu? O resultado disso foi que as pessoas de diferentes partes ouviram os cristãos falarem cada um na sua própria língua. Vamos entender isto que há pouco eu disse. Por ser uma festa, estava lá muita gente. Havia muitas pessoas reunidas, muitos judeus que estavam espalhados por toda a parte. Eles agora reuniam-se em Jerusalém para comemorar a festa de Pentecostes. Por ocasião dessa festa, havia então muitas pessoas reunidas, vindas de outras partes, para celebrar a festa, a lei de Deus, para celebrar a colheita. Eram pessoas vindas de diferentes lugares do mundo e que agora passavam a ouvir a mensagem de Cristo nos seus próprios idiomas. Eu achei interessante contar, contar quantas vou dizer assim, localidades, digamos assim, estavam lá. Diz o versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido nas nossas próprias línguas a falar das grandezas de Deus. Uau! Vem o Espírito Santo, eles começam a falar idiomas diferentes e esta gente toda, que eu não sei que língua que eles falam, irmãos, mas vêm destes lados todos e eles começam a falar a língua destas pessoas. Uau! É o poder do Espírito Santo! Estão aqui mais de 16 pontos diferentes. Eu vou dizer localidades, não sei se posso ser, países não devem ser, eu não sou muito boa na geografia, irmãos. Mas não importa, todos estes lugares estavam aqui representados e tinham um idioma. E o Espírito Santo concedeu a estas pessoas um idioma diferente. E o que era mais de espantar? É que estas pessoas eram iletradas. Estas pessoas eram, diz aqui, não são galileus todos esses homens. Ou seja, eles não tinham estudos, irmãos. Estamos a falar de pessoas que não podiam ter a capacidade de aprender aquelas línguas todas. Mas quando o Espírito Santo vem, diga assim comigo, quando o Espírito Santo vem, o impossível acontece. Amém? O impossível acontece. Então, como é que isso era possível então se as pessoas eram analfabetas, iletradas? Todos ficaram maravilhados com aquilo. No versículo 5, Atos 2,5, diz assim: em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, a voz daquelas línguas, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, diga comigo, confusa. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles ficaram estupefactos com aquilo. Mas como é que é possível? Então, aqui é impossível não se lembrar de que o Pentecostes era a festa da colheita. Porque algo que nos remete a um significado muito profundo, porque o derramamento do Espírito Santo naquele dia apontava para a grande colheita de Deus. Era a festa da colheita. E nós podemos dizer que ali começou a colheita. Diz a palavra de Deus que Pedro, depois de ser cheio do Espírito Santo, dá-lhe assim um baipe. Dá-lhe uma ousadia tal que ele começa a pregar o Evangelho. E diz a Bíblia que naquele dia, mais de 3.000 almas foram batizadas e salvas. Mais de 3.000 pessoas o ouviram ao Pedro, que estava cheio, diga comigo, cheio do Espírito Santo. Então o apóstolo Pedro proclama o Evangelho. 3.000 pessoas são colhidas por Deus. São retiradas do reino das trevas e levadas para o reino da luz. Isso é colheita. Diga comigo, eu fui chamado para colher. Olha, eu vou dar aqui um pormenor aqui, entre parênteses. Sabem que o meu nome é Ana Teresa. Eu não agradeço nada à minha mãe por esse nome, muito menos à minha irmã. Ana Teresa. Não sei se aqui há alguma Teresa. Ah, tem ali uma Teresa. Pronto, mas eu pessoalmente... Mas uma vez eu descobri o que significava Teresa. Sabem o que é que significa? Ceifeira! Ceifeira! Foi aí que eu pensei, pronto, não é mal de todo.
Diga assim a alguém que está, tu não és Teresa, ou és Teresa, mas tu és um ceifeiro. Por isso corre a colher as almas, porque este é tempo de colheita. É tempo de colher. É tempo de colheita. Jesus disse, olhem bem, a colheita está pronta, só falta uma coisa. O que é que falta? Mas eu tenho tantos ceifeiros maravilhosos aqui à minha frente. Diga a alguém ao seu lado, levanta-te, resplandece, chegou a tua luz, levanta-te. Sê uma Teresa. Não igual a mim, mas um ceifeiro. Diga lá, sê um ceifeiro. Sê um ceifeiro. Vamos escolher as almas, vamos tirar as pessoas das trevas, vamos dizer ao diabo qual é o lugar dele, vamos dizer tu não reinas mais, porque Jesus morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo e agora eu sou testemunha. Onde estão aqui as testemunhas de Cristo? Levante bem alto a sua mão e diga, eu sou testemunha de Cristo. Uau! Vamos ir aqui empoderados pelo Espírito Santo. Ainda estou dentro do timing. Então, desde o Pentecostes, Deus dá vida à sua igreja por meio do Espírito Santo. Esta ocasião marcou o início da colheita de almas e de uma nova vida transformadora e inspiradora para a igreja. Entendamos que o derramar do Espírito Santo vem unificar o corpo de Cristo. Vem dar poder ao corpo de Cristo. O Pentecostes foi um marco de transição na história. Este evento não só marcou a vida daquelas pessoas no primeiro século, como marcou o início da igreja. Milhares de judeus compreenderam a revelação clara e perfeita concedida através da chegada do Espírito Santo. Veja isto, Deus concedeu a sua lei perfeita através do Verbo que se fez carne. Diga bem alto, Jesus. Celebrava-se o dia em que Moisés recebe a lei. Feita, estava em pedra lá escrita. Jesus é enviado por Deus a esta terra e Ele é o Verbo eterno. Ele é a palavra. Agora, no dia de Pentecostes, confirmava a sua presença através do Espírito Santo. Essa chegada cumpriu a promessa do dom do Espírito, feita a todos quanto o Senhor chamar. Não importa povo, língua e nação. Vamos ver Atos 2, 38, 39. Depois de Pedro pregar a todos, diz assim, e disse-lhes Pedro, porque eu quero dizer uma coisa nesta manhã. Não é manhã, irmãos, não almoçamos. Nesta manhã, o caminho para todos é o mesmo. Não me interessa quanto pesa o seu pecado. Não interessa se você diz que até é boa pessoa. Diga assim comigo, o caminho é o mesmo para todos. Pedro pregou o evangelho àquelas pessoas e terminou dizendo, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. O caminho para todos é o mesmo, irmãos. Não há pessoas boas e pessoas más, pecado mais pequeno e pecado maior. Mas isto é pecado, isto não é pecado. O caminho é igual para todos. Arrepende-te dos teus pecados. Arrepende-te dos teus pecados. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados. Sejam batizados. Às vezes as pessoas estão, não sei se devo me batizar nas águas. Irmão, é simples, o caminho é igual para todos. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus e batize-se. Porquê? Porque o batismo é o ato mais glorioso, é a coisa mais linda que acontece na sua vida. É quando você vai às águas e diz, acabou! Acabou a condenação, acabou o pecado, acabou a carga, acabou o peso que me carregava, acabou, porque Jesus levou toda a condenação. Agora eu sou livre, eu tenho uma nova vida, eu nasci de novo, o Espírito Santo veio viver dentro de mim. Então, se você não é batizado nas águas, batize-se. Porque é aquela coisa, prova maravilhosa. Diz, acabou, chega. Puf. Você já sentiu isso? Está na hora de se batizar.
E depois diz para perdão de pecados, porque o batismo é quando nós acabamos com a velha vida. É quando nós dizemos, acabou, os meus pecados estão perdoados, já não há condenação para mim. Eu vou deixar tudo ali e vou começar de novo. E recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo não é só para alguns. O dom do Espírito Santo não é só para os eloquentes. O dom do Espírito Santo é para aquele que crê em Jesus. É para a Igreja de Cristo. É para fortalecer a Igreja de Cristo. Diga assim, o Espírito Santo é para mim. A nova aliança confirmada pelo sangue e pelo Espírito agora marcava o início do fim. Sem sombras ou figuras, o Espírito Santo agora governa sobre a Igreja. Então o Pentecostes foi a primeira vez que os discípulos receberam o Espírito Santo e pregaram o Evangelho completo. E também marcou o início da expansão da Igreja, que continua até hoje. Eu vou dizer outra vez porque eu queria um amém mais forte. O Pentecostes foi a primeira vez que os discípulos receberam o Espírito Santo e pregaram o Evangelho completo. Marcou o início da expansão da Igreja, que continua até hoje. Que segue e segue e segue. E a Igreja se expande. A Igreja se expande porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a Igreja de Cristo. Sabe, é você e eu como Igreja que vamos contra as portas do inferno. A Igreja de Cristo prevalece. Escute, não é o inferno que o ataca a si, é você como igreja que diz, as portas do inferno não podem prevalecer contra uma igreja que se move, contra uma igreja que se mexe, contra uma igreja cheia do Espírito Santo. É você que, é você que ataca as portas do inferno. As pessoas andam nesta terra cheias de medo do inferno, cheias de medo do diabo, cheias de medo. Não, eu não faço isto porque senão o diabo faz aquilo. Eu não sei o quê. Ria-se lá comigo. Diz a Bíblia que as portas do inferno não podem prevalecer. Ou seja, há alguém que as ataca. É alguém que ataca as portas do inferno e elas não conseguem prevalecer. Sim, imagina, consegue imaginar assim as portas do inferno, grandes, feias, medonhas, e uma igreja poderosa, um exército, ir contra as... E a irmos, a orarmos, a intercedermos, a buscarmos, a expandirmos o reino e a dizer, diabo, Satanás, teus demónios, inferno, tu não vais prevalecer, porque há uma igreja que se levanta, há um exército que se levanta nesta terra, empoderado pelo Espírito Santo. Quando você sabe que o Espírito Santo habita dentro de si, você tem uma ousadia inigualável. Levanta-te, resplandece, a glória do Senhor é sobre ti. Para quê? Para expandir, para ir, para guerrear, para lutar, para dizer, maior é Deus que está comigo do que o inimigo que está neste mundo. As portas do inferno não prevalecem contra uma igreja que se move. E sabe porquê, irmão? Não é porque você é uma bela pessoa, não é porque eu sou linda e maravilhosa, não é porque aquele irmão é assim assado, é porque nós estamos cheios do poder do Espírito Santo. Porque você não está mais sozinho, mas você tem o grande eu sou, o Espírito Santo, aquele que veio, o Consolador. Jesus disse, vocês nunca mais estão sozinhos. Uau! Para aqueles irmãos que não me conhecem, eu peço imensa desculpa. Para aqueles que me conhecem, diga, já é normal. Estou a brincar. Quantos não aguentam mais um bocadinho? Então, o Pentecostes no Velho Testamento era um símbolo que apontava o Pentecostes no Novo Testamento. Aliás, todas as figuras do Velho Testamento, elas apontam para o Novo Testamento. Naquele dia, os discípulos fizeram a primeira grande colheita do Evangelho. Primeira colheita, 3.000 almas, estamos bem. Seguimos em frente. Amém?
Também nesse dia foi anunciado aos judeus a nova lei de Deus, a lei da graça e da salvação. Veja, eles estavam a celebrar a lei de Moisés, mas agora é-lhes dito, há uma lei da graça. Agora, através do Espírito Santo, tens o poder dentro de ti, sabe? A graça, o Espírito Santo operar em si, é o poder que Ele dá para vencer o mundo. Você necessita do Espírito Santo para vencer o pecado, para vencer o mundo. Sabe porquê que às vezes nós estamos embrulhados no pecado, na depressão, na enfermidade, no problema, na circunstância? Porque nós abandonamos o Espírito Santo. A Bíblia até fala dele, do Espírito Santo, como e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não entristeças. Quantos de nós às vezes estamos nem aí para Ele? E Ele diz, não entristeças o Espírito Santo de Deus, para o qual estás selados. Nós estamos selados para o dia da redenção. Nós não podemos entristecê-lo. Temos que o respeitar, amar, ter comunhão com Ele. Ele está dentro de si. O que é que você anda a dizer? O que é que você anda a falar? O que é que você anda a pensar? Onde é que você anda? Onde é que você anda? Onde é que nós andamos? O que é que andamos a pensar, a dizer, a falar? Ele está dentro de si. Uau! O Pentecostes, o dia de Pentecostes é algo singular na história da Igreja. O Pentecostes foi um acontecimento eficaz e definitivo, de modo que nunca houve ou haverá algo igual, porque marcou a fase inicial da expansão do Evangelho e a internacionalização da Igreja. A minha mensagem era antes, durante e depois, certo? Então diga assim, e depois? Após o Espírito Santo ter sido derramado entre os judeus em Jerusalém no Pentecostes, o mesmo também ocorreu para os samaritanos, entre os gregos tementes a Deus na casa do centurião Cornélio e entre seguidores de João Batista em Éfeso. Ou seja, não foi só para os judeus. Vamos lá a Atos capítulo 8, versículo 15, quero ler só assim rápido. Atos 8, 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Vamos ver Atos 10, 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, estava Pedro a pregar ainda, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo também se derramasse sobre os gentios. Derramaram-se também. Eu pensava que era só para os judeus, só para o povo eleito. Não, é para todos. É para mim e para si. Maravilharam-se que o Espírito Santo se derramasse sobre os gentios porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E Atos 19, 6. Atos 19, 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então, portanto, judeus, samaritanos e gentios estavam unidos na igreja. O Evangelho estava a ser pregado, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. O que ocorreu no dia de Pentecostes marcou definitivamente a história. O Evangelho tem sido anunciado a todos os povos, línguas e nações. Judeus e gentios são unidos pela cruz de Cristo em um único corpo e ainda hoje o seu efeito pode ser contemplado em cada pecador que é salvo pela graça de Deus e mediante a fé em Jesus. O significado de Pentecostes, com o derramar do Espírito, jamais poderá ser apagado, porque a grande colheita através do Evangelho começou e só terminará no dia glorioso do retorno do Senhor. Só quando Ele voltar é que nós paramos de falar. Diga assim a alguém, eu não me calo, eu pregarei o Evangelho até Jesus voltar. Diga, não me calarei, não me calarei, serei testemunha de Jesus até ao dia grande e glorioso do retorno do nosso Deus. Amém? O Pentecostes foi um marco na história da igreja e quando nós vimos a Jesus e o derramar do Espírito Santo também acontece em nós. Nós somos chamados o templo do Espírito Santo. Amém? E para terminar, eu quero dizer, todos nós somos chamados a viver Pentecostes na nossa vida.
O dia de Pentecostes foi um marco histórico. Hoje nós celebramos o dia de Pentecostes. Mas o que marca este dia é o início de algo. O Espírito Santo desceu e não desceu só naquele dia e voltou. Ele desceu para estar continuamente conosco. Hoje você e eu podemos ter o dia de Pentecostes a acontecer na nossa vida todos os dias. Porque o Espírito Santo está em nós. E nós somos convidados por Deus, na sua palavra, a sermos cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos continuamente de mim, do Espírito Santo. O Pentecostes de Atos 2 foi a primeira experiência de serem cheios do poder de Deus e o momento em que o Espírito Santo vem para a terra. Agora nós precisamos de ver experiências contínuas com o Espírito Santo para nos enchermos dele e para sermos capacitados por ele, para fazer a obra que ele nos chamou a fazer. Ser cheio do Espírito Santo gasta-se. Quando você tem lutas, quando você tem dificuldades, quando você serve, quando você ora pelos outros, gasta-se. Você precisa de ser continuamente cheio. Vamos só ver Lucas capítulo 11, versículo 13. E o grupo pode subir, por favor. Lucas 11, 13. Lucas 11, 13 diz: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Se você é mau, e nós nos achamos bons, sim? Bons pais, boas mães, mas Deus diz, vocês são maus. Quando já se aperceberam que são maus? Mas vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais Deus não vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Diga comigo, pedir. Sabe, você tem que buscar e pedir com fé. Espírito Santo, vem. Diga comigo, Espírito Santo, vem. Então o primeiro passo é crermos. Precisamos crer em Jesus, no que Ele realizou na cruz por nós. E quando Jesus entra no nosso coração, o Espírito Santo vem então morar dentro de nós. Mas sermos cheios do Espírito Santo é algo diferente. Nós precisamos de reconhecer e ter consciência que o Espírito Santo habita em nós, mas precisamos desejar ser continuamente cheios do Espírito Santo. Em Efésios 5:18, nós vemos lá como é que nós vamos ser cheios do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga assim comigo, eu preciso de pedir e crer. E a Bíblia depois diz-nos como é que eu sou cheia. Eu sou cheia quando falo a palavra de Deus com os outros. Eu vou dizer-lhe, cuidado com as conversas que você tem. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes não estamos a pensar no que estamos a dizer. É uma brincadeira. Há um versículo, creio que é em Provérbios, que diz que há pessoas que dizem coisas, basicamente diz isto, dizem coisas, mandam assim umas coisas para o ar e dizem, fiz isso por brincadeira. Diz isso lá em Provérbios, mas louca é a pessoa que faz isso. Diz a Bíblia, nós somos cheios do Espírito Santo quando falamos com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando ao Senhor, dando graças, diga comigo, sendo agradecido, gratidão no meu coração, dando graças constantemente ao Deus Pai por todas as coisas. Dê graças a Ele, enche-se do Espírito Santo. E sabe, quando nós somos cheios do Espírito Santo, acontecem-nos algumas coisas boas. Quantos querem saber? O primeiro resultado é uma grande alegria. Diga comigo, alegria, gozo. Atos 13:52. Atos 13:52 diz assim: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo.
quando a tristeza lhe bater à porta, começa a falar em salmos, em hinos, em cânticos espirituais. Cante, louve, seja grato. Encha-se do Espírito Santo. Porque a tristeza vai lhe bater à porta, mas diz aqui os discípulos estavam cheios de alegria, cheios do Espírito Santo. Entenda, irmão, que começou a igreja, não é? Começou a expansão do Evangelho, mas começou a perseguição, começou a tortura, começou a prisão. Não foi tudo rosas, não foi tudo fácil. O poder do Espírito Santo veio revesti-los para uma obra que era impossível eles realizarem sozinhos. Porque quando a igreja começa, aí começam os problemas. Se você ler o livro de Atos, encontra discípulos cheios do Espírito Santo, com muita alegria, mas a serem apedrejados, a serem chicoteados. E diz a Bíblia uma coisa tremenda, que eles se alegravam por serem perseguidos. Eu imagino eles a dizerem, quantas chicotadas levaste? Eu levei 10, eu levei 12. Tá. Levei mais do que tu. Epa. Diz a Bíblia que Estevão, diz um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Eu sei que às vezes, eu sei e reconheço que todos nós temos problemas. Quem é que tem pelo menos um problemazinho na vida? Um só? Então vá, 2 ou 3? Mais? 4, 5, 6? Sim? Todos, não é? Mas sabe, é exatamente por isso que Deus derramou sobre si o Espírito Santo. Porque sozinho você nunca vai vencer. Diga assim ao seu irmão querido, lamento, meu irmão, enquanto batalhares as tuas batalhas, sozinho, nunca vais ter a vitória. É assim, podes ter uma vitóriazita ou outra de vez em quando. Porque Deus vem com a sua misericórdia. Não, porque é como o pastor Pedro nos ensinou na semana passada, porque há coisas que nós conseguimos fazer. Mas há de haver um momento em que tu percebes que é muito difícil sair daquele buraco. É muito difícil sair daquela situação. Há coisas que nos escapam do controle. Aí a Bíblia diz, Jesus diz, meu filho, eu enviei o Espírito Santo, o Consolador, para estar contigo todos os dias, para sempre. Então eu estava a falar de Estevão, diz a Bíblia que Estevão era um discípulo assim jovem, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. E diz que lá, no momento da vida dele, né, ele prega o Evangelho, ele vai também com eles todos, né, e há milagres e maravilhas. Mas Estevão chega a um ponto em que ele é apedrejado. E é lindo, meu Deus, é lindo, não é? Nós lermos a Bíblia e diz que ele, enquanto levava aquelas pedradas, ele olhava para o céu e ele via a glória de Deus. Ele via Jesus sentado. Ele via os anjos. Ele estava noutra dimensão. Então ele estava no auge da sua vida a ser elogiado. Não, ele estava a levar pedradas, meu irmão. Mas sabe, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, diz a Bíblia que nós andamos com alegria. Os discípulos andavam alegres e andavam com o Espírito Santo. Eu quero, se não lhe passar mais nada nesta manhã, que eu sei que lhe dei uma aula de história, diga assim, o Espírito Santo está sempre comigo. Se eu creio em Jesus, se eu reconheço Jesus na minha vida, se eu digo, Jesus, vem viver na minha vida, Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados, eu me arrependo, eu preciso de ti. Diz a Bíblia que o Espírito Santo vem habitar dentro de nós e nunca mais estamos sozinhos. Aquele dia de Pentecostes foi o dia em que o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Ele veio dizer, olha, o cumprimento daquilo que Jesus disse, eu vou pedir ao Pai e Ele enviará outro Consolador. A palavra outro é halos, que significa outro da mesma espécie, igual a mim, igualzinho a mim. Sabe, aqueles discípulos andaram com Jesus nesta terra. E se você for como eu, diz assim, eu gostava de ter vivido naquele tempo. Gostava de estar com Jesus, ouvir dele, tocá-lo, ver se tudo. Queria ter vivido aqueles tempos. Alguém gosta dessas coisas? Só que Jesus é tão maravilhoso que Ele disse, eu mando outro que é igualzinho a mim. Não há diferença.
tem um pormenor. É que não é uma pessoa que está ao teu lado, é uma pessoa que vive dentro de ti. Uau! Se você tivesse vivido no tempo de Jesus, andava ao lado dele. Mas hoje você vive no tempo certo que Deus determinou para si, para viver com o Espírito Santo dentro de si. Uau! Então, quando nós ficamos cheios do Espírito Santo, nós ficamos cheios de alegria. Quando também nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos gratidão a Deus. Outra coisa tão importante, quando somos cheios do Espírito Santo, nós temos coragem. Diga comigo, coragem. Nós perdemos a vergonha e o medo de fazer a obra de Deus. Atos 4:31 diz que depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Quando você está cheio do Espírito Santo, você tem coragem. Quando está cheio do Espírito Santo, a sua fé é mais forte e mais forte é também a sua confiança em Deus. E também quando você está cheio do Espírito Santo, você é capacitado por Ele para cumprir a sua obra. Os discípulos foram batizados no Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas a Bíblia relata que eles foram cheios do Espírito Santo uma e outra e outra e outra vez. Vamos ficar de pé nesta manhã? Primeiro vou-vos fazer uma confidência. Vocês estão há 1 hora a ouvir-me. Obrigada. Mas eu queria transmitir esta mensagem com toda a alegria do meu coração. Porque enquanto a estudava, enquanto meditava nela, enquanto pensava nela, dizia: que ato glorioso. O Espírito Santo, Deus vivo, vem habitar dentro de mim. Não estou mais só. Não estou mais sozinha, não estou... Ele me dá força e poder para viver nesta terra. Viver nesta terra não é tarefa fácil. Por isso Jesus disse: vocês vão ter aflições. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E sabe o que aconteceu quando Ele venceu o mundo? O Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Porque Ele morreu e ressuscitou e está vivo e vive para sempre. Ele venceu a morte, venceu o mundo, venceu as trevas, venceu tudo. E na sua infinita misericórdia e graça, Ele envia-nos o seu Espírito Santo. Então aí no seu lugar, se você puder agora, baixe a sua cabeça diante de Deus. E sabe, quando nós temos Jesus na nossa vida, nós temos o Espírito Santo a habitar em nós. Então nós precisamos de reconhecer a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E saber que sem Ele e sem o seu poder não podemos viver nesta vida terrena. Nós precisamos que Ele nos capacite. Precisamos ser cheios do poder de Deus continuamente. Precisamos de buscá-lo, dedicar-nos a Ele, pela oração, pela entrega, pela persistência. Precisamos mais do seu poder. E quando somos cheios do Espírito Santo, nós somos capacitados por Deus para viver nesta terra, com tudo o que ela tem à nossa volta. Se nesta manhã você diz, primeiramente, se você diz: eu ainda não tenho Jesus na minha vida, mas hoje eu quero aceitar Jesus no meu coração. Hoje eu entendi que eu preciso de Jesus na minha vida. Se está nessa condição, você pode levantar a sua mão para o céu. Se você está naquela condição de dizer: eu conheço Jesus, mas eu quero ser cada vez mais cheia do Espírito Santo. Então levanta as 2 mãos para o céu. Se você diz: eu já sou filho de Deus, eu já tenho Jesus, mas eu reconheço a minha necessidade de ser cheia do Espírito Santo. Levanta as suas mãos para o céu e clama a Ele neste dia. Clama a Ele nesta manhã. Enche-me de Ti, Deus. Enche-me, enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me,
tua glória, deixa-me até transbordar. Derrama a tua glória, que seja o seu clamor nesta manhã. Diga a Ele: enche-me até transbordar de ti. Derrama a tua glória sobre a minha vida. O Espírito Santo vai responder nesta manhã àqueles corações que clamam por Ele, que querem mais da sua glória, mais do seu poder. Clama por Ele: enche-me de ti, Espírito Santo.